Epstein trabalhava para a CIA? O que você acha quando jovens donzelas gentis e tímidas olham para um homem mais velho com voz suave mexendo no joelho dele, perguntam algo? Esse homem envelhecido, mas ainda assim homem, vai responder ou vai dizer que é segredo de Estado? Eu aposto 100 contra 1. E se a pergunta não for clara, mas a garota for sensual e demonstrar sinais, se não de paixão, pelo menos de consentimento, é possível extrair muita inteligência útil, muita informação. Então, James O'Keefe fez isso de novo. Sensação mundial exclusiva. Investigador sênior do Departamento de Justiça revela em câmera escondida que Epstein era agente da CIA. Isso todos já sabem, mas é interessante quando um funcionário da CIA confirma em câmera escondida. Ele confirma que os incidentes com as uvas aconteceram quando Bill Clinton estava no avião. Ele fala sobre o presidente Trump. Ele protege muitas outras pessoas. Ele não protege a si mesmo, porque lá não tem. Foi isso que esse cara disse na câmera escondida. James O'Keefe começou provavelmente há uns 15 anos uma série de investigações. Ele era um jornalista jovem, ou melhor, era jovem naquela época, de um jeito interessante e próprio. Não é que ele tenha inventado isso do zero, mas, digamos, foi ele quem trouxe isso para o mainstream nos Estados Unidos. Ele mesmo e sua equipe se disfarçavam, ora de cafetões e prostitutas, ora de diplomatas estrangeiros, ora de um democrata meio bobo procurando emprego. E com a ajuda de câmeras escondidas e microfones, eles revelaram vários casos muito polêmicos e escandalosos. Aliás, já chegando ao final, vou colocar Hunter Biden, que dá sua opinião sobre toda essa situação. Então, desta vez, as pessoas do Kifa ficou amigo de uma tal de Glenn Prager. Ele é o principal investigador no caso Epstein. E confirmaram aquilo que a gente realmente tinha ouvido, mas sem provas. Nad, que é uma pessoa experiente, acaba baixando a guarda perto de uma jovem e simpática moça. Ainda não estão falando sobre isso, mas logo vai se tornar conhecido. Que ele era agente da CIA? Ele era agente da CIA ou ele não era agente da CIA? Acho que ele está protegendo muitas outras pessoas. Ele não está se protegendo porque não há nada ali, mas ele está protegendo muitas pessoas. Ou seja, Trump sabe que Epstein trabalhava para a CIA. Bem, eu sei, ele provavelmente é obrigado a manter essa documentação em segredo. Vamos discutir depois porque isso pode ser assim. E o próprio Trump foi o que disse esse investigador sênior, certo? E sentado, parece que no aeroporto com uma moça bonita, não sei, ela mexia no joelho dele ou só mostrava que logo ia começar. Por isso... Porque Trump agora diz que isso é uma fraude? Tipo, o caso é uma fraude ou algo assim. Eu fico tipo, qual é? Você sabe que isso não é uma fraude. Ele viajou de avião muitas vezes? Só que ele nunca esteve no avião com crianças. Eu vi a programação e entrevistei todas as vítimas. Nunca houve um caso em que Trump voasse no avião com essas crianças. Houve um estupro, mas não se pode falar isso de Clinton ou dos outros. Enquanto os Clintons estavam no avião, enquanto Bill Clinton estava no avião, ocorreram estupros. Uma confissão notável, na minha opinião. Aqui está James, diz que ouviu, mas é impossível fazer anotações de longe. Ou seja, a garota era a isca e ela mesma gravava a conversa em vídeo. Aqui está James, inspirador e organizador dessas revelações. No aeroporto de Phoenix, em 8 de setembro de 2025, o investigador sênior do Ministério da Justiça, que trabalhou pessoalmente no caso Epstein, conta tudo. Glenn Fager, que revisou a agenda de Epstein e ouviu vítimas, faz uma declaração impactante. Ele diz que o Ministério da Justiça não queria processar Epstein porque ele é um agente da CIA. Que as provas de sua investigação confirmam que Bill Clinton esteve presente durante os supostos estupros no Lolita Express e que o presidente Trump não esteve presente nos estupros investigados por Glenn Fager. Mas ele defende muitas outras pessoas que eram Trump? Disse o investigador. Ele defende várias pessoas, essa é a opinião dele naturalmente, que estupraram garotas jovens no avião e na mansão de Epstein. E quanto a tudo isso, todo esse caso com Epstein, que tipo,
Eu trabalhei nesse caso. Entrevistei todas as vítimas e depois eu tinha uma foto de 20 a 30 vítimas. Sabe, em Palm Beach eu fazia entrevistas e cuidava disso e tal, e então a gente ia para o tribunal. Eles teriam ficado chocados. Epstein subornava eles e elas eram apenas doces crianças. Pagava para as famílias delas, todas eram crianças pobres de famílias pobres, então ele pagava para elas algo entre 150 e 500 mil dólares. Nada no mundo. Esse cara... Prager descreve lá como as vítimas que ele entrevistou foram subornadas pelo Epstein bem antes do julgamento. Prager foi investigador do Ministério da Justiça por mais de 20 anos. De acordo com a página sobre si mesmo no LinkedIn de Prager, lá diz que durante seu tempo no Ministério da Justiça, Prager serviu como inspetor, supervisionando investigações delicadas nos principais departamentos do Ministério da Justiça, como FBI, Agência de Combate às Drogas, Departamento de Prisões, Serviço de Delegados dos Estados Unidos da América e Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. Isso parece confirmar o que Prager nos disse. Ele foi encarregado de entrevistar as vítimas dos estupros de Epstein e investigar os registros de voos. Na mochila dele, no aeroporto, notamos um patch bordado do FBI, o que chamou a atenção do nosso jornalista cidadão. Os melhores lutadores não indígenas 6. O paraquedista deve bombear e correr. Embora muitos suspeitassem disso. Esta é a primeira vez que um representante do Ministério da Justiça confirmou que Epstein trabalhava para a CIA e era um agente estrangeiro. Então, o Ministério da Justiça resolveu o caso e simplesmente permitiu que ele, ficasse em prisão domiciliar, minimizando sua prisão. Em parte, isso aconteceu porque todas as vítimas continuavam mudando seus depoimentos e não havia ninguém para ir a julgamento. Alguém avisava Epstein sobre com quem o FBI falava? E imediatamente a família dessa garota recebia uma oferta, de 100 a 500 mil dólares. E a jovem imediatamente se calava. Talvez até feliz, porque por alguns atos sexuais ela recebia não 200, mas, digamos, 200 mil dólares. 100 mil dólares por ato. Aliás, uma compensação nada ruim. Quase tão bom quanto se casar com um homem muito rico e idoso, ter um filho, se divorciar dele e conseguir arrancar alguns milhões. Glenn Prager, investigador do Ministério da Justiça no caso Epstein, depois fala sobre se o presidente Trump estava envolvido. Muitos tentam ligar Trump a Epstein, mas Glenn Prager diz que Trump não estava presente durante o comportamento sexual impróprio que ele investigou. Prager afirma que Bill Clinton estava com base em entrevistas com vítimas e análise de horários de voos. O Lolita Express de Epstein destruíram a lista dele para proteger os Clintons. Eles quem? Destruíram as listas de Epstein para que Bill e Hillary não fossem prejudicados. Ambos. Mas eles afirmam que, Trump, está envolvido em estupros e em todas essas coisas, mas ele não estava. Vi as agendas, o cronograma e entrevistei todas as vítimas. Nunca houve um caso em que Trump estivesse no avião com essas crianças. Houve um estupro, mas não se pode dizer isso de Clinton nem de outros. Eu me lembro que isso era abafado porque eu sei que os Clintons estavam lá e os Clintons estavam lá 100%. Enquanto Bill Clinton e os Clintons estavam no avião, ocorriam estupros. E é disso que eu estou falando. Trump, embora tenha havido muitos voos e tudo mais, e na ilha e tudo isso, ele nunca esteve lá durante nenhum dos supostos estupros, mas Clinton com certeza esteve. E foi aí que estava o grande tesouro. Um investigador do Departamento de Justiça no Departamento de Justiça de Trump diz que, embora Trump possa não ter estado presente durante os crimes investigados por Prager, é evidente que Trump está protegendo muitas pessoas. Não sei o que há de novo que o faz hesitar tanto em mostrar o que está acontecendo agora. Mas agora a divulgação de todos esses arquivos é estranha. Acho que ele está protegendo muitas outras pessoas. Não é que ele esteja se protegendo porque não há nada ali, mas ele está protegendo muita gente. O jornalista cidadão pegou o voo 1634 da American Airlines e chegou a Washington na segunda-feira às 20 horas, depois jantou com um investigador do Departamento de Justiça no restaurante Blue Duck Tavern. Glenn Prager não gosta que Trump tenha dito que o escândalo Epstein é uma farsa, mas ele também diz que, de acordo com as provas da sua investigação, Trump não está se protegendo. Porque agora Trump diz que isso é uma farsa, então esse caso é tipo uma farsa ou algo assim. Ah, qual é? Você sabe que isso não é uma farsa. Ele faz e fala muita besteira. Já esteve no avião várias vezes.
Ele simplesmente nunca esteve no avião com as pessoas. As pessoas querem ligar isso a ele e dizer que ele está escondendo alguma coisa, mas não é verdade. Agora, isso é muito bom para o presidente Trump e, aparentemente, o isenta de qualquer acusação de que ele mesmo tenha feito algo impróprio. Esse jantar durou 1 hora e 45 minutos, durante os quais o investigador do Departamento de Justiça revelou ao estranho coisas que a liderança do FBI e do Departamento de Justiça não haviam revelado. Pois é. Coloque uma garota bonita olhando para um homem de meia idade, e não Alain Delon, digamos, de House. Sim, com um entusiasmo silencioso, com uma adoração silenciosa. E ele vai contar absolutamente tudo, vai contar tudo. Exatamente como Epstein fazia, dando temas de conversa para as garotas. E depois com câmeras de vídeo em todos os lugares, no teto, no banheiro pelo menos meia dúzia, nos brinquedos, nos livros, nos relógios, nas lâmpadas, em todo lugar, em todo lugar. Prager divulgou mais detalhes sobre a Prageru e sobre as dúvidas de Trump quanto à transparência total no caso Epstein. Ele nos forneceu alguns detalhes sobre as insatisfações internas contra o diretor do FBI, Kash Patel, dentro do FBI, e ele detalhou o conflito crescente entre Kash Patel e a procuradora-geral Pam Bondi. Ou seja, nem tudo está perfeito no reino de Patel e Bondi. Mas isso nós também já sabemos. Quem é essa? Tipo, é um nome que você fica... Ah, meu Deus. Aqui está ele. Oi, isso é Glenn. Sim. Você trabalha no Ministério da Justiça, certo? Não. Você não trabalha no Ministério da Justiça. Sua mochila tinha um patch do FBI, Bureau Federal de Investigação, no aeroporto. Você falou sobre como entrevistou pessoas ligadas a Epstein, todas as vítimas de Epstein. Você se lembra dessa conversa? Eu não, sim, eu não. Sei como eu posso ajudar. Quero confirmar se vocês atuam ou atuaram no departamento. Fiquem na linha. Vamos tentar ligar pra ele de novo. Glenn, eu não estou falando com você. Bem, eu não sou ninguém, eu não estou falando com vocês. O que é isso, você? Você já falou com o meu amigo? Tudo bem, agora pare de falar. Eu não sei quem você é. Eu quero, não sei o que. Eu sou jornalista, preciso da sua ajuda. Senhor, eu... Não falo com você nem com nenhum jornalista sobre nada. Escolheram. Entrevista com as vítimas de Epstein. Eu não posso falar com você. Senhor. Depois de lançar a matéria, eu queria destacar o quanto foi emocionante para mim ver Erika Kirk no palco. Diante dessas 74 mil pessoas no estádio, ela disse que perdoa o assassino que matou seu marido, Charlie Kirk. Tirei essa foto bem na frente dela quando disse isso e chorei. As pessoas ao meu lado também choraram. Durante vários dias após aquele domingo, percebi que é tão importante quanto perdoar aqueles que pecaram contra nós. Para nós, que estamos vivos, é importante buscar justiça e responsabilizar os malfeitores que, nos bastidores, destroem este país. Acho que o investigador levou mais que uma bronca, levou uma pancada de ferro na cabeça. Aqui está o que ele escreveu, logo depois que descobriram que ele estava sendo gravado. Vieram falar comigo em um ambiente que eu considerava informal, não profissional. Sim, por isso você relaxou e disse a verdade. E depois eu descobri que essa pessoa estava se passando por outra. Como eles ousam conduzir uma investigação secreta fingindo ser outras pessoas? Afinal, o FBI jamais faz isso. Eles jamais fingem ser outra pessoa ao se infiltrar em grupos para obter provas. Certo, nunca fariam isso. Pensando que era só uma conversa pessoal, respondi no mesmo tom. Por que inventar tudo isso então? Então sempre que quando eu estou apenas tendo uma conversa informal com um estranho, eu simplesmente invento tudo isso. Sobre o caso Epstein, nenhum comentário aqui deve ser visto como declaração precisa. Porque sou um mentiroso. É isso que ele diz, ou reflete meu comportamento ou opinião. Quero ter certeza de que essa interação enganosa não vai causar confusão. Ah, isso é enganoso. Então isso se chama GAF Washington, quando você é pego dizendo a verdade em Washington. Eu achei que era falso até ver isso. Eu achei que era falso até ver esse idiota postar desse jeito. Ele pede, parem de ligar e mandar mensagens. Já parece perseguição. A publicação de qualquer história relacionada à minha opinião é enganosa e ou completamente imprecisa. Deixando claro, não estive envolvido e minhas opiniões se baseiam apenas em informações públicas. Então, é isso que ele diz agora. É o seguinte, Jessica Von, porta-voz de James O'Keefe na Segurança e Orações, comentou logo abaixo deste post no Twitter. Rosana Barr diz, ótimo trabalho como sempre, Roger Stone.
Isso está totalmente de acordo com a pesquisa que fiz para o meu livro A Guerra de Clinton contra as Mulheres. A Guerra de Clinton contra as Mulheres. Eu sou o Exa e este é um capítulo longo sobre Epstein. Luke Rudkowski, amigo do programa, diz Enorme Gene. Eu não sei com quem ela está falando. Outra teoria da conspiração foi confirmada. Luke Rudkowski faz um ótimo trabalho. 12 mil curtidas. Isso é realmente algo assim, que de novo, né? É meio que uma revelação de besteira. Você só precisava esperar alguém falar sem querer, tentando transar. Todo mundo já sabe disso. Não, eu quero dizer, eu não preciso disso. Mas agora isso dá aos repórteres e a todos os outros uma arma quando eles querem confrontar Cachu Patelhu, ou querem confrontar Dondé, Donaldo Trump, ou Pen Bondi, ou Deno Bandino. Agora eles têm uma arma. Provas reais e concretas de que esse cara diz essas coisas. Lembre-se, eles podiam só mostrar o vídeo com Kashem Patelem, antes dele saber que seria diretor do FBI. Foi isso que ele disse para Glenn Beck. Então, por exemplo, quem está segurando agora, isso é totalmente fora do assunto. Mas quem tem Jeffrey? Epstein, né? Livro negro, isso quero dizer, existe. Isso está sob o controle direto do diretor do FBI. Como o manifesto do tiroteio em Nashville, em uma escola católica. Sim, ainda não vimos isso, certo? Não é a polícia de Nashville ou o departamento de polícia dizendo não queremos que isso seja divulgado? O FBI interveio nessa operação e disse que isso não vai sair, porque eles fazem isso, porque é mais uma operação dos gangsters do governo. Todas essas autoridades locais de segurança recebem financiamento do Departamento de Justiça e do FBI para o programa local. Se você não colaborar, você não vai receber seus milhões de dólares por isso, e você não vai receber o seu. É muito dinheiro para esses condados locais. É assim que eles jogam esse jogo. Você não tem o livro negro ou o manifesto, não. Mas o livro negro... Ela não é apenas... Está lá, quero dizer isso. Esse é o poder do governo, multiplicado por 10. Para mim, é nisso que eu acho que o presidente Trump deveria basear sua campanha. No primeiro dia, apresentar o livro negro. E não só isso. No primeiro dia, tornar públicas todas as mensagens de texto que, segundo nos disseram, foram apagadas. No primeiro dia, mostrar o restante do vídeo com o homem que plantou a bomba. No primeiro dia. Sabe, uma das reformas de que falam em gangsters do governo e que ele precisa é a necessidade de ter um núcleo central para desclassificação permanente. E isso é outra coisa que eles fazem. Eles classificam demais, classificam tudo em excesso, classificam tudo. E eu digo a vocês, como ex-número 2 da comunidade de inteligência, eles classificam em excesso 50% dos materiais para proteger o Estado profundo. Você não pode ver isso, não há nada aqui. Gina dominava isso. É exatamente isso que eles disseram sobre os arquivos de Epstein. Ele e Dan Bandina. Bem, eu vi isso e aquilo. Ele se suicidou. Eu vi isso. Eu vi tudo. Zibia, eu publiquei em todos os registros. Não me importo se ele se suicidou. Quero saber quem foi à ilha, fez coisas com crianças e ainda trabalha lá. Ei, por quê? Você não publica o livro negro que ele menciona com Glenn Beck, dizendo estar sob controle direto do diretor do FBI? Adivinha quem agora é diretor do FBI? Por que falam do livro negro? Nick Bryant escreveu sobre isso e comentou no Diários de Voo. É disso que tratam. Nick Bryant possui o livro negro, que contém mais informações do que a pasta mencionada. Ele tinha esse livro negro. E eu não me lembro dele ter recebido isso do FBI. Então vamos ver. Bem, de acordo com o atual diretor do FBI, em 2023, o homem que agora é diretor do FBI disse que o diretor do FBI tem todos os documentos relevantes. Ele tem o poder de Hoover multiplicado por 10, o poder de George Edgar Hoover. Sim, o diretor do FBI possui material comprometedor. Ele já publicou algo? Absolutamente não. Ele disse que eles deveriam divulgar tudo. A situação realmente muda quando pessoas da oposição passam para a casta governante? Acabou de exigir que tirassem tudo e mostrassem tudo. Sei que você pediu para seguirem em frente, mas queria saber por que acha que seus apoiadores se interessam tanto pela história com Epstein. Chateados com o tratamento disso? Por quê? Eu não sei. Entendo. Por que tanto interesse? Ele morreu faz tempo. Ele nunca foi uma figura importante na vida. Eu não entendo qual é o interesse ou qual é o fascínio. Eu não sei. Foram fornecidas informações confiáveis. Não esqueça que enfrentamos anos da caça às bruxas do Mueller e outras coisas. O dossiê Steele era totalmente falso. Toda a informação também era falsa. Mas eu não entendo por que o caso de Jeffrey Epstein pode ser interessante para alguém. É uma coisa bem chata, é sujo, mas é chato. E eu não entendo por que isso continua. Acredito que apenas pessoas ruins como fascistas e propagadores de notícias falsas querem manter isso. Mas que forneçam informações confiáveis,
Tudo o que for confiável, eu diria que eles tenham. Se você me perguntar onde eu discordo do Trump, isso provavelmente seria uma das primeiras coisas. Bem, uma delas. Embora, é claro, eu não faça parte da casta dominante, como dizem. Eu entendo que chantagear as pessoas das quais você quer algo, conseguir alguma coisa, sim. É uma maneira muito conveniente de lidar com a oposição. E, na verdade, não só com a oposição, mas também com os seus próprios aliados. Manter o controle. E também, ao publicar, você pode expor seus aliados, comprometer e até afundar seus próprios aliados. Não sei o que faria em uma situação dessas, talvez como o Trump fez no Telegram e outras coisas, mas eu realmente não gosto disso. Nós éramos contra o governo, nos escutando, exatamente porque tudo isso pode ser usado para chantagem, para manter as pessoas sob controle. Quando é ao meu lado que faz isso... Aqui. Parece que é isso que ela faz agora. Acho que sim, mas posso estar errado. Eu não estou mais feliz agora do que estava quando o machado estava nas mãos do Partido Democrata. E aqui está um dos heróis do século, né? Ou seja, Julian Assange, que comentou sobre o caso Epstein. O motivo do FBI não liberar a lista de clientes de Epstein no tribunal é este. Se isso ocorresse, a chantagem perderia valor e a CIA deixaria de controlar as pessoas influentes que manipulava há décadas. Essa é toda a história. A CIA e o FBI trabalharam tanto tempo em cima dos seus clientes e agora podem manipulá-los como quiserem, que perder tudo isso parece bem errado para eles. Trágico, não é? Talvez, de novo, se eu estivesse sentado no Olimpo, eu pensaria como eles, mas espero muito que eu ainda conseguiria resistir e pensaria como penso agora. Se você é um criminoso, realmente um criminoso, sim, você deve ser punido. Com dinheiro, prisão, reputação, deve ser punido. Só que eu, pessoalmente, acho que a maioria das leis, das democracias políticas e das tiranias não são algo que nos lembre, como dizem, o Alcorão ou a Bíblia, né, onde não se pode mudar uma única palavra. Se você roubou, estragou, quebrou, tirou de uma pessoa o que é dela, incluindo a vida dela, a vida também pertence a ela, né, os resultados do trabalho dela, a reputação dela. E se você fez alguma coisa com uma pessoa, fez algo com ela contra a vontade dela. Ou se a pessoa, por causa da idade, saúde ou estado mental, não pode decidir. Então, sem a permissão dos tutores. Sim, mas e você é obrigado se fez tudo isso? Ou uma dessas coisas, naturalmente, você deve pagar, e pagar inclui várias coisas. Sim, ele diz que compensar em dobro tudo o que você tirou é o correto. Então, do que você privou a pessoa? E talvez passar um tempo preso pelo qual o próprio criminoso deve pagar, aliás. E não nós. Ele fica lá, assiste televisão, joga basquete, e nós é que pagamos por isso. Incrível. E depois ainda diz, eu não gosto dessa comida, quero comida vegetariana. Eu encontrei um trecho de uma entrevista com Hunter, como prometi mostrar para vocês com Biden, em que ele fala sobre Epstein. Aliás, quando ele não está bêbado, Hunter, quero dizer, e nem drogado, ele parece bem e fala bem. Ele é um monstro inacreditável. Mas se os vigaristas parecessem tipo, sei lá, vilões, ninguém confiaria dinheiro a eles. Olhem para Biden Jr., famoso por, quando seu irmão mais velho estava morrendo no hospital, ele dormiu com a esposa dele, com a esposa do irmão mais velho, e ele até se gabava disso um pouco. Você... Foi tipo o Epstein. Não, ninguém pensa assim. Quero dizer, realmente, além do repentino Cachapotelha e do Dan Banzena, ninguém acha que foi assim. Você tem aquele famoso doutor, aquele legista que fez, como se chama, a autópsia póstuma. Segundo a autópsia póstuma, não sei o nome disso. Ele comenta sobre as várias fraturas no pescoço e como seria impossível tê-las causado dessa forma, especialmente por estrangulamento. O quê? Isso não pode ser feito por ele, exatamente. E ele diz, mesmo se... Você odeia a vida? Sim, exatamente. Isso é impossível e inventado. Também dizem que ele se inclinou para frente. Bem, isso não faz sentido algum. Tem aquele cara que acabou de testemunhar ou não testemunhou.
Ele foi entrevistado, aquele que estava na cela ao lado da cela de Jeffrey Epstein, e ele disse que é absolutamente impossível que ele tenha conseguido fazer isso. Agora você tem uma gravação que aparece, e não é apenas 1 minuto faltando na gravação. Na verdade, 3 minutos da gravação foram sobrescritos. Mas esse é o protocolo padrão na instituição mais segura do país. Bem, isso sim, quero dizer isso e isso. E só isso por si só. Você tem alguém sobre quem todos absolutamente sabem que se algo acontecer com ele vai ser, e você será acusado de um enorme encobrimento. E ele morre, e o cúmplice dele na França, como é mesmo o nome dele, ele simplesmente, comete, ou, morre em circunstâncias misteriosas na prisão. E, a mulher que morava na Austrália, ela comete, bem antes, quero dizer, tipo eu, olha, de novo agora eu caio em teoria da conspiração, mas é claro, quero dizer, quem acredita que ele mesmo e ninguém. Por fim, outro funcionário do Ministério da Justiça relata a desconhecidos que todos os nomes dos republicanos serão apagados e os dos democratas apresentados ao público. Eu não sei como fazer isso. Sim. Quem mais estava envolvido? Ela foi transferida recentemente para uma prisão de segurança mínima, contrariando a política do Departamento Federal de Prisões. Ela é uma criminosa sexual e estão oferecendo algo para ela se calar. Foi isso. E você? O que você está fazendo aqui? Eu trabalho no Ministério da Justiça. Eu trabalho lá há, 23 anos. Sou analista. Vou ser o vice-chefe interino do nosso escritório por alguns meses, a partir da próxima semana. Eu trabalho em estreita colaboração com todas as agências federais de aplicação da lei e os escritórios dos procuradores dos Estados Unidos da América, promotores e tudo mais. Isso é interessante, pois lido com várias agências como o Bureau de Serviços dos Marechais. O FBI e o Departamento de Justiça vêm sendo criticados por prometer transparência e depois negar acesso a vídeos e documentos não editados. Isso vai contra as expectativas do público e as promessas feitas pela Procuradora-Geral Pam Bondi e pelo diretor do FBI, Kash Patel. No comunicado, a Procuradora-Geral Pam Bondi afirmou: este Departamento de Justiça cumpre os compromissos do presidente Trump de garantir transparência e expor as ações repugnantes e prolongadas de Jeffrey Epstein e cúmplices. E também afirmaram que estavam lançando luz sobre a vasta rede de Epstein, apenas para depois declarar que Epstein agia sozinho. A única prova em vídeo que possuíam era a coleção pessoal de pornografia infantil de Epstein. Além disso, dezenas de milhares de vídeos eram pornografia infantil baixada por Jeffrey Epstein. Era pornografia infantil. No mesmo comunicado à imprensa, Kash Patel declarou, cito, não haverá nenhum encobrimento, nenhum documento desaparecido e nenhuma pedra ficará sem ser revirada. No caso Epstein ou em outros, estamos trabalhando duro nisso. Eu nunca vou esconder informações do público americano. Só para depois declarar no podcast do Joe Rogan que a divulgação de qualquer vídeo tornaria as vítimas novamente. Não vamos tornar as mulheres vítimas nem divulgar isso de novo. Isso não acontecerá, senão ele vence. Não vamos fazer isso. Você quer me pressionar por causa disso? Tudo bem, mas há muitos conflitos internos, inclusive na administração. Por exemplo, o chefe do FBI realmente quer isso. E o segundo no comando do FBI meio que cria problemas, porque ele diz não, eles precisam ser soltos. Sim. O FBI quer que eles saiam? Sim, as duas pessoas principais lá estão cuidando disso. Abba. Bondi não? Não sei o que Bondi faz, ele quer o que quer. Claro. Por que de repente surgiu esse conflito interno na mesma administração que, em 2024, fazia campanha ativamente pela divulgação completa dos arquivos Epstein para o público americano? O que levou o Departamento de Justiça e o FBI a agora afirmarem que a lista comprometedora de clientes não existe? O analista do Departamento de Justiça, Joseph Schnitt, comenta essas inconsistências e informa ao nosso jornalista disfarçado que, mesmo que algo seja publicado, será fortemente editado em favor do Partido Republicano.
Percebo que Joseph Schnitt, do Departamento de Justiça, parece inclinado aos democratas. É engraçado que Kiev tenha chegado à mesma conclusão que eu, de que o interlocutor é democrata e talvez até tenha percebido que estava sendo gravado. Mas o mais importante que descobrimos, senhores, é que Epstein trabalhava para a Agência Central de Inteligência. E, portanto, eles têm cópias de tudo o que ele gravava em áudio, em vídeo, no computador dele. Eu até acho que existem gravações do que ele falava, porque ele nos levava com ele. Os celulares, e dos celulares tudo é gravado, mesmo quando você acha que eles estão desligados. Certo, é só isso. Hoje a história foi um pouco chocante, mas a gente até gosta quando a história é chocante e tem sobre o que conversar, não é? Mesmo assim, seria melhor com menos dessas histórias. Até logo.